Olá, sou o professor Michel e estou trazendo mais um vídeo. Na aula de hoje nós veremos inicialização, que é uma breve revisão do que nós vimos na aula passada, modificadores de acesso e também veremos uso de pacotes, de maneira bem básica. Na primeira parte nós trataremos da inicialização de objetos via construtor, que é uma revisão, tá? Antes de nós começarmos, eu gostaria de falar em especial nessa aula sobre 3 frases, que eu escolhi, tá? Escolha seu amor e ame sua escolha. Onde quer que vá, vá inteiro e leve todo o seu coração. E a última parte, teoria, exemplo e prática, que sem fazer essas 3 coisas nada se aprende, tá? Então, quando nós escolhemos uma área, nós devemos ir inteiro e esforçar bastante para conseguir aprender e fazer o que temos que fazer, tá? Então, não adianta só ver o que eu estou fazendo aqui sem praticar, Tem que fazer todas as aulas passadas, pelo menos as de objetos, consequência dessa, para que possa ser aprendido bem o conteúdo que eu estou ensinando aqui, tá bom? Eu vou abrir aqui o projeto jogo para dar continuidade no que nós vimos na aula passada, tá? Então, eu estou abrindo aqui o projeto, e nós vamos basicamente dar uma olhada dentro da classe homem, e depois vamos seguir para a classe humana. Mas eu vou abrir aqui primeiramente a classe homem, tá? Para a gente dar uma olhadinha dentro do que nós fizemos, na aula passada, tá bom? Da classe homem eu vou abrir novamente, que acabou não indo. Então tá. Então, homem é humano, porque homem extends de humano, tá na linha 7 lá. Tá? Então, quando eu crio um homem, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando o masculino dentro do construtor de humano, tá certo? Então, vejam que a superclasse, o nome e o sexo, eles entram dentro de humano, tá? Então, a superclasse, que é a classe humana, ela vai estar recebendo um nome que você deu e automaticamente um masculino, tá? Então, eu sei que o homem é um humano masculino. E se eu perguntar o sexo do homem, lá eu vou saber por quê? Porque no construtor da classe humana vai ter isso aí, tá certo? Se eu abrir a mulher, funciona exatamente da mesma forma, tá? Porque mulher também extends humano lá na linha 7, E quando eu crio um objeto de mulher, o construtor é chamado, e como eu chamo o construtor mulher, automaticamente é passado o nome e é passado o sexo para o construtor da superclasse, Quem que é o construtor da superclasse? Quem que é a superclasse, na verdade? É a classe humana, tá? Então assim a gente consegue iniciar a mulher com sexo feminino, é um humano de sexo feminino, tá bom? Devo lembrar que tanto homem quanto mulher, eles são, os tipos são definidos, mas que apesar da superclasse ser humano, o sexo não pertence, à classe humana, tá? O sexo ele pertence à classe animal, porque o humano também é de animal. A gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho, tá bom? Eu vou ficar indo e vindo um pouquinho para poder explicar, tá? Então aqui eu abri a classe humana, gostaria de observar, que o nome e o sexo entram pelo construtor, estão vendo? O nome entra na variável nome, o sexo entra na variável sexo, tá? O nome, ele está aqui na classe humana, mas o sexo não está, tá? Então eu vou rolar um pouquinho para cima, deixa eu rolar aqui um pouquinho para cima, para a gente poder ver, Percebam que o sexo está na classe que é a superclasse, tá bom? Então o sexo entra, mas ele entra na superclasse. E o nome entra, mas ele entra na classe que eu estou, ou seja, dentro da variável nome, tá? Então, quando eu passo através da classe homem ou mulher o sexo, eu estou passando, por esse meio, para a classe animal, tá bom? Aqui eu dei um Ctrl/ de espaço, tá? Então, percebam que a variável sexo está dentro da classe animal, no pacote OO, tá certo? Então, eu vou segurar o Ctrl, vou dar um clique, percebam que estou na classe animal e aqui está a variável sexo. E se eu olhar lá embaixo, eu vou encontrar a variável sexo novamente no getSexo e também no setSexo, tá ok? Então aqui eu vou estar com essa variável que está lá em cima, tá? Então eu vou marcar aqui, desenhar que está lá em cima, tá? Então é isso. Então dessa forma nós temos aqui toda a relação, tá? Então perceba que eu pintei e ela ficou pintadinha, tá bom? Então resumindo, se eu vou na classe homem, eu tenho o masculino, e esse masculino me chega até a classe animal através da classe humana, tá? Opa, bati errado aqui. E se eu vou para qualquer outra classe que faça acesso a essa variável, seja o homem ou seja a mulher, a definição vai vir para aí. Como é que isso acontece? Isso acontece porque tanto o homem quanto a mulher, eles são humanos, Então, se a gente for fazer um desenho aqui, o homem é um humano, mulher é um humano, ok? E o humano passa o sexo para animal, que, pelo construtor, pelo super,
e aí chega nessa, que nem estou marcando aqui, ó, pelo super, e aí chega dentro da classe animal nessa variável. Tudo bem? Então é isso, ó. Eu defini o sexo vai para lá. Tá certo? Então é isso que tem que estar bem entendido por todos, tá? Então quando o construtor é chamado, o sexo ele é definido, tá bom? É definido através do construtor, tá? Então o homem, né, que passa o masculino, define o humano masculino, tá bom? Porque vai o humano para o construtor o homem, né, passa o masculino para o construtor da classe humana, tá? E na mulher é a mesma coisa. Agora vamos para a segunda parte, que vamos falar sobre conceitos sobre modificadores de acesso e uso de pacotes, tá bom? Bom, aqui eu peguei uma imagem de um NetBeans, tá? Tudo isso aqui é imagem, não estou mais trabalhando com NetBeans, é uma apresentação em PowerPoint. O que eu quero que você repare aqui é que nós temos aqui a área de projetos, onde nós temos o projeto e alguns pacotes dentro dele, que é o pacote alfa e o pacote beta, tá bom? Dentro de cada pacote nós temos arquivos, que são classes Java. Nós temos lá os arquivos homem, humano, monstro, e no pacote beta nós temos o arquivo mulher.java, tá certo? Nós vamos falar sobre a aba de projetos o tempo todo. Essa aula vai ser focada basicamente nessa aba do NetBeans. Mas também é interessante olharmos a aba arquivos. Na aba arquivos, nós vamos encontrar basicamente a mesma estrutura de projetos. Todavia, nós vamos encontrar isso em formato de pastas e arquivos, tá? Reparem aí que nós temos o alfa e também o beta, que eram os pacotes que nós vimos representados na aba projetos, tá bom? Mas estão dentro da pasta source, tá? Tanto a aba projetos quanto a aba arquivos são a mesma coisa. Voltemos para a aba projetos. Bom, então novamente, né? Dentro da aba projetos, nós encontramos aqui os pacotes que eu já havia mostrado anteriormente e os arquivos que compõem esse pacote, tá bom? Vamos dar uma ampliadinha aqui, ó. Tá? Então destaco novamente, olha, para deixar bem explicitado. Pacote alfa, beta, o arquivo, né? Os arquivos tem dentro deles. Agora vamos olhar os dois aqui lado a lado, tá vendo? Basicamente o alfa daqui é o alfa de lá, né? O beta daqui é o beta de lá. Um desenhado como pacote, outro desenhado como pasta, tá bom? A única diferença é que eles estão dentro da pasta source, que é a pasta dos fontes, né? Source, que são as fontes do projeto, tá bom? Então eu vou deixar pequenininho aqui e vamos para o segundo passo, tá bom? Vou expandir aqui do lado direito aqui, ó, o pacote alfa, ou melhor, né? A pasta alfa, tá bom? E vamos abrir a classe humano, tá? A classe humano ela está aqui, ó, tá bom? Então eu estou falando dos arquivos, né, que são os mesmos, ó, tá, numa visão ou em outra visão, né, essa é a classe humana. Então primeiro eu vou mostrar a variável stress que eu coloquei lá dentro. A variável stress é um inteiro e não tem nenhum modificador de acesso nessa variável. O que seria um modificador de acesso? Seria uma palavra que se coloca aqui na frente do int, tá bom? Quando eu não coloco palavra alguma, o modificador de acesso ele chama-se modificador de acesso a nível de pacote. Diferentemente na linha de baixo, eu tenho uma variável chamada saúde, que é um inteiro e é privado, ou seja, uma variável privada é uma variável que não sai de dentro da classe, tá? Ela é confinada dentro da classe. Logo abaixo, eu tenho aqui uma outra variável chamada idade, que é um inteiro, né? E essa variável protegida, o protected, né? Ela permite acesso a classes que vão herdar da classe humana, como por exemplo o homem e a mulher, como estou desenhando aí, ó. Nós não vamos falar da classe mulher, tá bom? Nessa apresentaçãozinha aqui, tá? Mas supondo, né? Vocês podem supor que a classe homem e mulher são basicamente a mesma coisa, tá bom? Então, aí nós temos aí, por exemplo, agora um método chamado getIdade, que também retorna um inteiro. Reparem que o modificador de acesso é public, então ele pode ser acessado a partir de qualquer classe. Qualquer classe que chamar getIdade ou setIdade consegue fazer acesso a esses métodos da classe humana. Por quê? Porque eles são públicos e os dois funcionam de maneira igual, tá bom? Bom, com isso nós temos os 4 tipos, né, de modificadores de acesso, tá? Bom, vamos seguindo. Aqui nós temos eu vou marcar aqui, ó, né, a classe homem, né? A classe homem ela herda de humano, tá? E ela pode acessar stress, por quê? Porque ela está dentro do mesmo pacote onde está a classe humana, está tudo na mesma pasta, tá? Então o arquivo humano.java e o arquivo homem.java estão na mesma pasta. De forma igual, né, é possível acessar a variável idade, que é protegida. Por que eu posso acessar a variável idade? Por 2 motivos. Primeiro, porque existe uma relação de herança, né, ou seja, a classe homem herda da classe humano, e também porque
né, os dois arquivos convivem numa mesma pasta, ou seja, estão no mesmo pacote. Então, por isso é possível acessar a variável idade. Já os métodos getIdade e setIdade eu posso acessar sempre, né? Porque eles são públicos, tá bom? Então, todas as vezes que eu quiser fazer algum acesso a esses métodos, basta chamá-los, porque eles são públicos, tá bom? Então, se eu fizer qualquer referência, né, a eles, por herança ou por objeto, eu vou poder chamar, tá? Então, esses são os 4 modificadores de acessos que nós temos aí, tá bom? O sem nada, que é o default, né, ou a nível de pacote package, o private, protect e o public, tá bom? Vamos seguindo. Eu vou apresentar aqui agora, embaixo, uma variável que não pode ser acessada, que é a variável saúde, né? Ela não constava e realmente ela não pode ser acessada. Por que ela não pode ser acessada? Porque essa variável ela está confinada dentro da classe. Toda variável que é privada, ela não sai dentro da classe, ou seja, ela está dentro da classe humana, ela não sai dentro da classe humana. Agora vamos olhar aqui uma nova classe, a classe monstro. Vamos comparar a classe monstro com a classe homem. Reparem que a classe monstro não tem herança de humano, porque o monstro não é um humano, tá bom? Nessa brincadeira aqui nós estamos fazendo essa representação. É possível acessar através de objeto, né, da classe humana as variáveis, né, que tem dentro dela. Por exemplo, estresse, idade, os métodos getIdade, setIdade e saúde, tá? Só que saúde não pode ser acessado porque ele é privado, tá bom? Mas reparem aqui, ó, que tanto a classe humano, tanto a classe homem quanto a classe monstro, elas são iguaizinhas na capacidade do acesso. Por quê? Porque todas elas estão dentro do mesmo pacote. Todas as vezes que você tem classes que convivem no mesmo pacote, né, os modificadores de acesso eles têm pouca efetividade, eles fazem poucas modificações no comportamento, tá bom? E a gente vai fazer uma modificação, né, para poder demonstrar isso, tá? Mas eu queria que vocês reparassem que a classe homem e monstro, pelos fatos de elas estarem no mesmo pacote, elas não conseguem modificar muita coisa, tá? O que a gente acaba percebendo é que é quase como se elas fossem inócuas, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó, de programação na classe homem. Se eu quisesse acessar a variável stress, eu usaria super.stress, que chamaria da superclasse que é humano e me permitiria colocar um valor na variável stress. Eu coloquei um 5 ali, ó. Então, por que foi possível? Porque, né, o stress, né, está dentro do mesmo pacote, né? A classe humana está dentro do mesmo pacote, então eu consigo fazer esse acesso. De modo igual, eu também consigo acessar a variável idade, que é protegida, mas pelo fato de estar dentro do mesmo pacote, acontece a mesma coisa. E de modo igual, conforme eu já coloquei ao lado, eu consigo acessar o getIdade e o setIdade. Estão vendo? Tá? Tudo através da palavra super. Por quê? Porque o homem herda de humano e o super é a superclasse, tá certo? Ou seja, a classe de cima, tá? Agora reparem que mesmo se eu chamasse super.saúde, eu não poderia acessar a variável saúde, ó. Eu não posso porque ela é privada, tá bom? Eu estou reexplicando aquilo que eu já falei há pouco, tá? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a classe monstro. A classe monstro, né, ela acessa via objeto, porque ela não herda, né, da classe humana. Então, para acessar via objeto, eu poderia fazer assim, ó. Cria uma variável chamada Pedro, né, que ela cria um objeto, né, da classe humana. Essa variável Pedro me permite ter acesso às coisas que tem dentro de Pedro, que é humano, né? Então, por exemplo, o que eu poderia acessar aqui? Eu poderia acessar, por exemplo, o estresse, né? Por quê? Porque eu estou no mesmo pacote, né? Então, como eu já havia, segundo o que está escrito ali, né, eu posso colocar um valor ou ler um valor da variável estresse. De modo similar, eu também posso acessar por Pedro, né, que pertence à classe humana, eu posso acessar a variável idade. Por quê? Porque a classe monstro também está dentro do mesmo pacote, tá bom? Ela não herda, mas está dentro do mesmo pacote. E me é permitido ter o acesso quando isso acontece, tá bom? Agora, já para o getIdade, né, e o setIdade, o fluxo é o mesmo, porque ambos são públicos, mas para eu acessar eu faço pedro.getIdade ou pedro.setIdade, tá certo? Que eu estou acessando dessa forma via objeto, tá bom? Então esses são esses dois exemplos, né, que eu estou colocando para demonstrar como é que funciona essa questão do acesso, tá bom? Qualquer dúvida, voltem ao vídeo, tá? E assistam novamente, que aí dá para dar uma reforçada, tá certo? Se eu estiver indo muito rápido, né, vocês têm o benefício da pausa, tá bom? E aqui no caso, né, o Pedro.saúde também não me permite acesso, pelo mesmo motivo, a variável saúde é privada, tá certo? Muito bem. Agora vamos para um outro cenário, tá? Vamos fazer uma modificação aqui, ó. Antes era assim, né? Eu vou fazer uma modificação agora, né? Então dessa forma eu vou transformar para essa outra forma. Eu vou arrastar as classes
homem e monstro para baixo aí, ó, tá? Então vamos aqui, ó. Estou mostrando que saiu do alfa homem e foi para o beta, tá? Assim também como aconteceu com o monstro, ele saiu do alfa e foi para o beta, tá bom? Deixou de ser macho alfa, né? Tá certo? Então isso eu gostaria que você reparasse, tá? Então destacando as mudanças que aconteceram foram essas, tá bom? A classe mulher tá ali, mas eu não vou falar sobre ela, tá? É só para mostrar que pode ter mais classes dentro do pacote aí, tá bom? Muito bem. Então vamos lá. Então eu tenho aqui, né, o que eu tinha, e agora eu vou demonstrar aqui uma mudança. Deixa eu arrastar isso aqui para cá para me ajudar. Deixa eu achar uma posição. Pronto, né? Então aqui, olha, eu tenho o antes e tenho o depois. Tá? Então antes era assim e agora é assim. Então sempre considerem agora a imagem de baixo, tá bom? Para as coisas que são novas, tá? Então vamos lá, eu tenho agora, né, na classe abaixo, eu tenho a classe homem, que ela herda de humano. Então é a mesma coisa que eu tinha em cima, só que agora eu estou no pacote beta, tá? O importante é notar, tá? Eu continuo conseguindo acessar a variabilidade, que é protegida. Por quê? Porque há a relação de herança. Se não houvesse a relação de herança, eu não poderia acessar a variabilidade. Por quê? Porque eu estou agora em outro pacote, ó, tá vendo? Que nem eu estou marcando aqui, tanto numa visão quanto na outra, sabemos que é a mesma coisa, né? Eu só estou marcando para demonstrar mesmo. Depois eu vou pegar uma só e vou seguir nela, tá bom? O getIdade e o setIdade podem ser acessados sempre, porque eles são públicos, conforme eu já expliquei, tá certo? Vamos lá. Muito bem. Vamos seguindo. Agora, reparem, né, que eu não posso acessar a variável stress. Por que eu não posso acessar a variável stress? Porque ela não tem tipo e ela pertence ao pacote. Como já havia dito, né? Não tem tipo assim, não tem modificador, perdão. Toda variável que não tem modificador, né, ela pertence ao pacote e ela não sai do pacote. Ou seja, reparem que homem está no pacote beta, mas a variável, né, lá, ela está dentro de humano. Então eu não posso atravessar, eu não posso chamá-la de outro pacote, porque essa é uma variável daquele pacote, tá certo? Então as variáveis que não têm modificador de acesso, elas são default ou a nível de pacote. Você não pode acessá-las, como é o caso da variável stress. Tá certo? Muito bem. Agora a variável saúde eu também não posso acessar. Essa eu não podia lá anteriormente e não posso agora. Por quê? Porque ela é privada. Toda variável privada, como já havia dito antes, ela é confinada dentro da classe a qual ela pertence, né? Então saúde é privada e só pode ser acessada pela classe humana. Nenhuma outra classe pode chamá-la. Tá certo? De forma alguma. Bom, seguindo. Agora vamos reparar o que acontece com a classe monstro, né, em um outro cenário, ou seja, no pacote beta. Eu posso acessar via objeto humano, né, da mesma forma que eu fazia antes, né, mas eu consigo acessar o getIdade, porque ele é público, e eu consigo também acessar o setIdade, né, porque ele é público. Agora, reparem, né, não consigo acessar stress, porque stress é uma variável que não tem modificador de acesso, ou seja, ela é a nível de pacote e ela não sai do pacote alfa, tá bom? Ela só poderia ser utilizada por classes que pertencem a esse pacote. Eu não posso fazer isso, tá certo? Eu não posso acessá-las. E também, seguindo a mesma ideia, não posso acessar a variabilidade, porque a variabilidade ela é protegida. Por que não, né? Eu marquei aqui a interrogaçãozinha. Porque ela é protegida, ou seja, ela só poderia se houvesse herança. Ah, mas antes por que eu podia? Porque antes eu estava no mesmo pacote. Agora eu não posso. O que é protegido não pode ser acessado a menos que haja herança, tá certo? Né? Ou que esteja no mesmo pacote, tá bom? Como eu estou no pacote beta e a classe humana está no pacote alfa, eu não posso fazer acesso a ela. Antes eu podia, reparem, tá bom? Uma coisa interessante de notar, né, que os modificadores de acesso têm pouca influência quando você está trabalhando numa mesma pasta, tá bom? Quando tudo isso está na mesma pasta, há pouca influência, tá certo? Quando não, os modificadores de acesso conseguem realmente fazer uma grande diferença. É só notar o tanto de coisas que são acessíveis de dentro e de fora, tá certo? Muito bem. Agora, o saúde eu também não posso acessar porque é privado pelo mesmo motivo, né? Nunca pude acessar a variável saúde de canto nenhum, salvo dentro da classe humana, né? Porque ela é confinada à classe humana, tá bom? Então é isso, né? Então é isso que eu gostaria de mostrar para vocês, né? Como a relação de pacotes influencia, né, nos modificadores, né? Então reparem o que estava antes e o que está agora, né? E percebam, né, que essa diferença faz bastante mudança, né? Essa diferença de pacotes faz bastante mudança na relação entre os
modificadores de acesso, tá bom? É só reparar o que aconteceu, né, entre as diferenças dos dois, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham conseguido entender, né, e que essa aula tenha sido proveitosa para todos vocês, tá bom? Aguardo vocês numa próxima oportunidade. Até mais.